Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda técnica, que é uma bombonière. Então, nessa peça, nós vamos estar aprendendo a técnica do papier, uma pátina e a trabalhar com carimbo. Então, nós vamos estar precisando de uma peça de MDF que você escolher. Essa técnica pode ser aplicada em qualquer peça. Papel alumínio, régua, lápis, cola quente. Vamos estar depois precisando de tintas acrílicas ou PVA, a hidrolaca brilhante, hidrolaca fosca, hidrovitral, não está utilizando hidrovitral, uma bucha abrasiva de lavar louça. Vamos usar pincéis de pelos macios, pincel chanfrado, de cerdas, uma lixa ou essa esponja dupla, cola, o nosso carimbo e depois também o rolinho e uma trincha de pelos macios para a gente estar envernizando. Para nossa textura, nós vamos começar aqui na placa de MDF, nós vamos riscar aqui um quadriculado na diagonal. E vamos utilizar a própria largura da régua, tá? A distância de uma linha para outra. Vamos fazer isso formando o nosso quadriculado aqui. Agora, do outro lado. Agora, nós vamos começar a colocar gotinhas de cola quente na união de uma linha com a outra. Nada muito exagerado e só na junção de uma linha com a outra. Gotinhas mesmo. De um ponto para outro, costuma dar os fiapinhos da cola quente. Então, eu com uma faquinha, eu tiro aqui esses fiapinhos de toda a peça, tá? Pra gente começar a nossa técnica aqui. Agora, nós vamos passar cola branca em toda essa parte aqui pra gente aderir o papel alumínio aqui. Bem passadinho, bem esticado também. Sem excesso e sem diluir a cola. Bom, já passei cola em toda a peça, agora nós vamos aderir o papel alumínio. Aqui eu vou medir mais ou menos quanto que eu preciso. Vou rasgar o papel alumínio aqui. Vou dar uma leve amassada nele, com cuidado para não rasgar. Porque o bonito é a textura que faz também com ele amassado. Abro com cuidado e vou vir aqui na minha peça. Aderindo. Com um papel, toalha, eu vou fazendo aderir aqui na minha peça, ó. Sem tirar esse amassadinho, essas ruguinhas que dá nele. E agora, com a lixinha de unha, a gente vai tá tirando o excesso, igual nós fizemos na técnica do porta-retrato. Tirando, e vai ficar com
acabamento perfeito. Agora nós vamos estar dando cor na nossa textura. Para isso nós vamos estar usando o hidrovitral. Aqui eu vou estar usando na cor fumê. E esse é um produto também à base de água. Pincel de cerdas macias. Vamos estar dando a cor aqui na nossa textura com papel alumínio. Vamos fazer isso em toda a peça. Agora já está a nossa tampa finalizada, a gente vai deixar ela de lado para começar a base da nossa caixa. Bom, para quem já sabe e para quem não sabe, vou estar explicando aqui. O nosso MDF, para preparar, ou pode ser usado a base para artesanato, base acrílica para artesanato, ou uma tinta acrílica ou PVA. Eu gosto de usar palha, pérola, tá? Então, eu já passei aqui na minha peça com pincel macio, rolinho, secou, eu vim com a esponja e lixei, tá? Movimentos circulares para minha peça ficar bem lisinha. Agora eu vou estar ensinando a pátina para vocês. Então, eu vou estar usando uma tinta acrílica. Nesse aqui, eu vou usar a cor camel, tá? Põe aqui no meu godezinho. Vou usar água, porque eu preciso diluir minha tinta para fazer a pátina. Bem diluída. Vou aplicar uma camada generosa aqui, sem me preocupar muito com direção, em ficar bonitinho, porque a gente vai fazer a pátina. Então, aqui tem um certo excesso de água aqui e de tinta também, para que fique um efeito bem legal na minha peça. Se for uma superfície grande, tem que fazer aos poucos. Mas aqui eu já vou fazer na peça toda e deixando esse excesso de tinta aqui para a gente poder fazer o nosso efeito de pátina. Agora eu vou vir com a esponja de cozinha e vou fazer esse efeito aqui, ó. E puxo, ó, de ponta a ponta, sem parar pelo caminho. Puxo. Quanto mais eu riscar, mais bonito vai ficar. Sempre uso um papel toalha para ir tirando esse excesso da tinta que fica na esponja e vamos riscando a nossa peça. Essa pátina a gente também costuma chamar de pátina off, porque a gente aplica a tinta e tira. Se eu tivesse usando a esponja para colocar a tinta, seria uma pátina on. E aqui também a medida é a gosto de vocês, tá? Tanto que eu quero que ela fique riscada. Aqui no meu caso eu acho que já tá legal. Eu vou acelerar a secagem pra gente dar continuidade. Aqui já a nossa peça já tá seca. O efeito que a gente vê é a peça toda riscadinha. Então tem umas partes mais clarinhas, outras mais escuras. É semelhante a um veio mesmo de madeira, tá? Então agora eu vou estar ensinando vocês a fazer o sombreado em volta, que é o que vai dar acabamento na nossa peça. E depois nós vamos estar trabalhando com carimbo. Então para fazer o sombreado, nós vamos precisar de um pincel chanfrado. Esse aqui eu tô usando o número 14, tá? Então o segredo do pincel chanfrado é a gente trabalhar sempre hidratando. Vamos molhar o nosso pincel. Um paninho aqui, a gente tira o excesso, um paninho. E eu vou estar usando aqui a tinta acrílica terracota, para sombrear a nossa peça. A gente vai molhar o nosso pincel aqui, a pontinha do nosso pincel na tinta, vai pegar a tinta só na pontinha do nosso pincel. Vamos vir aqui pro nosso pratinho de isopor e vamos trabalhar essa tinta aqui, ó.
Trabalhei e aí eu venho com ele na minha peça. Vou sombrear as laterais aqui, ó. Vou passando. Se eu sentir que o pincel tá pedindo água de novo, que tá difícil para correr, eu venho de novo aqui na água, tiro o excesso, molho de novo na minha tinta, trabalho aqui no meu pratinho e vou continuando o meu sombreado aqui, ó. Vou fazer isso em toda lateral aqui, tudo onde eu quero dar esse efeito sombreado. Sombreado não é difícil de fazer, é treino. Bom, a nossa peça já tá toda sombreada, agora nós vamos estar fazendo o carimbo da nossa peça. Então, vamos pôr aqui a tinta aqui na bandejinha de isopor. Tinta pura também, sem água. Bato meu carimbo aqui. E vou vir com ele aqui na minha peça. Vou escolher a parte. Carimbo em qualquer loja de material de artesanato, você encontra de vários modelos. E sempre que a gente for carimbar, a gente carrega de novo a bandejinha ali, porque a tinta vai secando. Então, carrega de novo aqui e vem aqui na nossa peça. Então, ó, peguei um pincel chanfrado menor, molho, tiro o excesso, venho com a ponta maior dele aqui e vou trabalhar aqui no pratinho de isopor. E venho sombreando a minha peça. Ó. Fazendo um contorninho, ó. Vai dar vida na minha peça. Sempre carrego o pincel, vou lá, trabalho e venho, ó, fazendo isso em toda a peça. Vou virando. Venho aqui no pratinho e vou trabalhar a minha tinta aqui, ó. E vou lá na minha peça. Vou fazer isso em toda a peça, ó, que é onde vai dar tinta. Finalizando a minha peça, a gente vai secar e envernizar. Então, aqui para vocês entenderem, aqui na base da nossa bombonière, eu fiz a mesma pátina que eu fiz em cima aqui. Só que aqui eu usei um tom de marrom escuro, então dá para visualizar melhor a pátina aqui, os risquinhos que foi feito. A peça toda já sombreada e eu invernizei com a hidrolaca brilhante da mesma forma como nós fizemos no porta-retrato. É sempre depositando a hidrolaca, tá? Por dentro eu pintei com a mesma cor que eu fiz a pátina, que foi o camel, com a diferença que eu aqui por dentro não usei a hidrolaca brilhante, eu usei a hidrolaca fosca. E deixar secar naturalmente. Na tampa não precisa passar nada na técnica do papier, tá? Porque ele já é um verniz, é o hidrovitral, então ele já tem o brilho, não precisa envernizar. Então a nossa peça está finalizada com 2 tonalidades de tinta aqui que a gente usou, o marrom e o camel, dando esse efeito de pátina e carimbo. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a nossa próxima técnica.